caros alunos. Estamos de volta aqui no curso técnico em administração, agora com a disciplina Gestão de Materiais. Nós dividimos o conteúdo da apostila em 3 blocos, como foi feito em outras disciplinas. E agora vamos começar com o bloco 1, falando aí da parte introdutória da administração de materiais, falando um pouco de logística, para que vocês comecem a se inteirar com esse novo conteúdo que será trabalhado. A gestão de materiais, ela está dentro de uma das funções da administração, né? Vocês já estudaram as funções da administração, a gente sabe que tem a gestão de pessoas, tem as finanças, né? E tem também a gestão da produção ou gestão de materiais. Na verdade, talvez a função fim de uma empresa, porque é a função que vai tratar da sua produção, né? É como se fosse o coração da empresa. Para que é que ela serve? Para produzir algo, produtos ou serviços, né? E aí esse processo produtivo é que a gente vai estudar aqui na gestão de materiais. Desde quando se adquire matéria-prima para a produção de algum produto, até todo o processamento desse produto, a transformação dele, dessa matéria-prima em um produto, para que ela chegue até o consumidor final. Então, todo esse trajeto ele é estudado na gestão de materiais, mais especificamente na logística, que é um termo que hoje a gente ouve muito no mercado e a gente vai tratar muito nessa nossa disciplina. É importante reforçar que vocês precisam pesquisar mais sobre o tema, né? Aqui a gente vai dar uma pincelada em alguns pontos importantes e que, de repente, se vocês puderem fazer uma visita técnica a uma pequena empresa, uma empresa de porte médio ou até mesmo uma grande empresa, para conhecer o seu processo produtivo e entender na prática como é que tudo isso funciona. É muito importante tentar conseguir uma oportunidade como essa. Então vamos lá falar um pouco de logística, né? A logística, ela estuda, né, trabalha com o gerenciamento da administração de recursos materiais, e aí a gente vai ver técnicas de compra, de armazenagem e distribuição e transporte. Esse ponto é um ponto muito sensível da administração, porque o cliente ele quer o produto logo, as pessoas hoje não esperam muito, não querem esperar, e a empresa ela tem que tratar para que essa distribuição seja bem feita, né? Para que essa distribuição atenda a tempo à necessidade do cliente. Então, não é só produzir com qualidade, não é só produzir no tempo certo, é também armazenar e distribuir de forma a atender às necessidades do cliente a tempo, no tempo que o cliente espera. Então, esse tem sido um ponto de foco das empresas hoje para tentar atender os clientes. E especialmente também aquelas empresas que a gente tem visto aí no e-commerce. Empresas no comércio eletrônico que estão cada vez mais se desdobrando para atender o cliente com agilidade, fazendo entregas rápidas, fazendo a logística reversa de forma gratuita, né? E realmente funcional, que realmente acontece, que dá certo, tudo isso para atender o cliente. Então, para o consumidor, essas mudanças e todo esse investimento é muito positivo. Na administração de materiais, a gente vai ver alguns conceitos básicos, vai falar sobre o fluxo de material dentro da organização, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, né? A programação de materiais, compras, estoque e o MRP. Também falando um pouco aí mais da logística. Então, algumas premissas que são importantes para a gente avaliar e entender esse processo da administração de materiais. Em toda fábrica, a gente pode encontrar ao longo do processo produtivo uma infinidade de materiais. A empresa, dependendo de que atividade, de que produto ela produz, ou da gama de produtos que ela produz, ela vai ter uma infinidade de materiais. E é preciso dar o tratamento correto para esses materiais, para que eles estejam no tempo certo do processo produtivo, disponíveis, para que não hajam gargalos, não hajam paradas
no processo produtivo, para que a gente garanta a qualidade e a agilidade desse processo. Então, esse material ele tem que ser gerido de uma forma eficiente para que a cada etapa do processo produtivo a matéria-prima, o material que vai ser utilizado esteja disponível no tempo correto, para que não hajam atrasos. Esses materiais, quando eles estão participando do processo produtivo, a gente chama de materiais em processamento. Eles estão passando por um processamento para formar um ou mais produtos, né? E alguns outros vão estar aguardando no lugar adequado para serem processados, para chegarem a esse momento de processamento. Um ponto muito importante da gestão de materiais, da logística, é pensar que precisa se eliminar o desperdício. Não só por uma questão de gasto, mas também por uma questão de otimização daquela matéria-prima que se tem, que a empresa adquiriu. Aquilo é dinheiro. Então, precisa se otimizar essa matéria-prima, evitando desperdícios. Muitas empresas estão preocupadas com isso, né? Estão tomando providências para que o volume de material dentro da fábrica seja o menor possível. A gente vai ver que tem algumas técnicas utilizadas para diminuir esse acúmulo de materiais dentro da empresa, até porque algumas empresas não têm espaço físico suficiente para a guarda desses materiais. Então, é importante para muitas empresas ter um estoque bem enxuto, né, o mínimo de materiais possíveis que garantam apenas a produção daquilo que foi planejado. Esse cuidado, né, ele vem sendo tomado por algumas empresas e aí foram surgindo algumas técnicas, alguns programas para trabalhar essa questão da gestão de materiais. O Just in Time é uma das mais conhecidas, que é a fábrica enxuta. É conseguir ter em estoque apenas aquilo que vai ser utilizado na produção naquele momento. Então, evitar um estoque parado dentro da empresa, que é dinheiro parado e é espaço utilizado com material que não vai ser utilizado naquele momento. Então, tem que ter muito cuidado com isso. As empresas têm trabalhado nesse sentido, né, de minimizar essa quantidade de estoque parado, tanto de materiais que vão para processamento, como de materiais prontos também. Material já processado, produto acabado, também não precisa ficar guardado em estoque, não. Só aquela quantidade que vai ser utilizada para atender o que foi planejado, as compras que foram feitas, né? Os pedidos que já foram lançados em sistema. Então, é um cuidado que as empresas têm tido. Aí eu coloquei nos slides para vocês também uma dica, né, sobre o Just in Time. É interessante vocês pesquisarem sobre o assunto. Os créditos para esse programa são dados para a Toyota. É importante vocês também pesquisarem, conhecerem um pouco mais dessa empresa que acabou sendo escola para administração, né? Então, é importante pesquisar nesse sentido. Então, o Just in Time está relacionado à produção por demanda, né? Atendendo, né? Utilizando a matéria-prima apenas na quantidade e no tempo necessário para atender aos pedidos que foram feitos pelos clientes, né? As quantidades de materiais elas devem ser planejadas e controladas pela empresa para que não haja os desperdícios, né, e para que não haja esse estoque de materiais parados, né? Então, tem que haver um planejamento e um controle de todo esse fluxo de materiais, desde o momento do planejamento, da compra, da armazenagem, até a utilização dele e depois a distribuição dos produtos acabados. Alguns conceitos que são importantes vocês estudarem a gestão de materiais, suprimentos, é uma palavra que a gente ouve muito quando se fala de produção de materiais, fornecimento, abastecimento, materiais, compras, logística, são alguns conceitos que a gente precisa ver, que precisa estudar para entender melhor como é o trabalho, como é o fluxo de trabalho dentro da gestão de materiais ou administração da produção ou da logística. Então, a administração de materiais, né, isto isso em empresas maiores, mais complexas, ela envolve toda a totalidade de fluxos de materiais na empresa, desde o planejamento até o controle desses materiais, envolvendo compras, recepção,
tráfego de entrada, controle de qualidade. É muito importante que haja o controle de qualidade, o almoxarifado, armazéns, controle de inventário, movimentação de materiais e transporte interno. Então, tudo isso está dentro da administração de materiais. É claro que vendo todas essas funções, a gente vai pensar numa empresa de grande porte. Suprimentos serve para designar as atividades de programação, né, aquisição, compras. Algumas empresas têm um setor específico só de compras, para que fique voltado, focado apenas nas compras que serão necessárias para suprir as necessidades da produção. Né? E esse termo também ele foi substituído aí, ao longo do tempo por fornecimento ou abastecimento. Então, quando a gente falar de suprimento, a gente vai estar falando de fornecimento e de abastecimento da cadeia produtiva. Suprir significa programar, fazer a programação das necessidades materiais, fazer a compra, fazer a armazenagem e a movimentação interna desses materiais para abastecer as diversas seções do processo produtivo, da cadeia produtiva dentro da empresa. Compras, o processo de pesquisa e localização, então aí é preciso fazer cotação de preço, né? Fazer pesquisa, negociar preço, condições de pagamento, acompanhar o processo de entrega, o follow-up, para garantir o fornecimento. Então, a equipe de compras também está voltada para esse trabalho. Então, a logística, ela surgiu por volta de 1970, né? Começou a ser desenvolvida nas empresas. É uma atividade que coordena a estocagem, o transporte, os inventários, os armazéns e toda a movimentação de materiais dentro de uma empresa, né? Dentro de uma fábrica. Vale ressaltar que essa palavra, né, essa expressão, ela tem sido muito utilizada ultimamente. As empresas estão muito voltadas para o seu processo produtivo, para a garantia da qualidade nesse processo. E, inclusive, vem surgindo cursos, né, o crescimento aí da busca por cursos de técnico em logística, esses cursos que têm encurtado aí a chegada, né, aproximado mais o profissional do mercado de trabalho, porque o mercado carece de pessoas que entendam desse processo produtivo e de todo esse trabalho que envolve a produção de produtos e serviços. É importante, um conceito básico importante é que se saiba que os materiais eles permeiam toda a empresa dentro de um fluxo incessante e contínuo para alimentar as operações e atividades. Algumas empresas não têm pausas, funcionam 24 horas produzindo para atender às demandas, para atender os clientes de forma satisfatória. O fluxo de materiais na empresa ele guarda semelhanças com o fluxo de sangue nas artérias, né, alimentando aí todos os tecidos e os órgãos. Então, ele é um fluxo realmente contínuo, que não para e que não pode ter gargalos, né, que não pode ter paradas, embora a gente saiba que em um ou outro momento isso vai acontecer. Nos slides de vocês eu contemplei algumas imagens de fluxo de material, como é que funciona esse fluxo, alguns gráficos que vão ajudar vocês a entenderem melhor esse conteúdo. A logística empresarial, ela também hoje trabalha com a logística reversa. É interessante que vocês pesquisem. No site dos Correios, por exemplo, já existe a logística reversa, que ela trata de cuidar para receber, para cuidar de produtos ou de materiais, fazer o retorno desses materiais para dentro da empresa, para reprocessá-los e novamente jogá-los no mercado. E também envolve a troca de produtos que os clientes adquirem e que não ficaram satisfeitos e que precisam ser atendidos nas suas necessidades. Então, a empresa recebe de volta esse produto, troca por aquilo que o cliente realmente vai precisar, aquilo que vai satisfazê-lo realmente, e devolve para o cliente. Isso a gente chama de logística reversa. Os Correios, em parceria com muitas empresas, têm trabalhado nesse sentido para atender
às necessidades do cliente. Eu deixo no final dos slides um desafio para vocês refletirem, né? É onde eu faço uma pergunta: onde está o segredo? E aí vocês vão responder a esse desafio. Focalizar materiais em processamento e minimizar ou eliminar demais tipos de materiais? O ideal é ter apenas materiais em vias de produção. Como é que a gente faz isso? Então fica o desafio para vocês e a gente se encontra no próximo bloco dessa disciplina. Um abraço.